Boa noite a todos que acompanham o canal Novos Espíritas. Nessa noite, estamos esperando nossa convidada, que já chegou, chamando ela aqui para nossa live. Prontinho. Bom, e novamente dar boa noite a todos e a todas que acompanham o Novos Espíritas pelo Instagram, Facebook ou YouTube. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Porque parece que a internet de Sérvole que está meio doidinha agora. Tá oscilando um pouquinho, Está mas a oscilando um gente pouquinho. vai dar tudo certo. Então, Vai. novamente, boa noite a todos e a todas que vão chegar, que estão para chegar. O intuito da noite de hoje é a gente abordar o tópico da Lei de Destruição, capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Kardec em 1857, dando assim origem ao Espiritismo e dando origem à nossa filosofia de vida que a gente utiliza, no caso, nós espíritas, né? Primeiramente, gostaria que minha convidada se apresentasse para que depois a gente falasse um pouco mais sobre o tema da noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Ana Salles, sou espírita. Não sou tão nova, mas sou nova no espiritismo. Nova relativamente, tenho 6 anos mais ou menos estudando a doutrina. E sou trabalhadora da FES, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E sou mãe. E fui mãe agora, nesse momento de pandemia. Então, vários questionamentos também eu me fiz com relação a por que esse serzinho resolveu reencarnar no meio dessa confusão toda. Mas eu acho que isso é um papo até para uma outra live, viu, Sérvole? Porque a gente sabe que muitos espíritos resolveram reencarnar por vários motivos nesse momento que a gente está vivendo de regeneração, né? É isso aí. Também é um bom tema para uma live depois, É, esse questionamento, né? Então, como eu falei, a gente vai usar o Livro dos Espíritos como fundamento para o nosso estudo desta noite, para esse nosso bate-papo e essa desmistificação do que é o Espiritismo e de como ele conduz as nossas vidas, né? Muitas pessoas acham que o Espiritismo é uma coisa de gente cri-cri, ou então de pessoas que vão estar ligadas a mesas brancas, ou a ver literalmente os espíritos, e que na realidade vai muito além, né? Que a gente sempre prega a questão da lei do amor, a questão do crescimento espiritual e da nossa evolução. Nessa série de lives, onde a gente começou a abordar os temas das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela onde a gente pode ver e entender como a lei de Deus, a lei de amor, ela vai se subdividir em alguns tópicos para que a gente consiga ter noção e que a gente possa seguir cada vez mais esses conceitos. Então, a lei de destruição, que é o tema da noite, ela pode soar com, por ter esse nome, pode soar meio distante do que seria a lei de amor, a lei de Deus, não é mesmo, Ana? sim. Eu acho que a princípio, inclusive, ela causa estranhamento, né? Quando a gente fala de Deus e a gente fala de um Deus que nos impõe, entre aspas, uma lei de destruição, né? Que Deus é esse, né? Que Deus punitivo ou vingativo seria esse que nos impõe
uma lei de destruição. Mas no próprio livro dos Espíritos, né, quando a gente olha o título, tem lei de destruição, mas um pouquinho embaixo tem lei de destruição necessária e destruição abusiva, e, na verdade, ela é uma lei de transformação. Eu acho que se a gente fizer uma leitura de que a lei de destruição, na verdade, ela está aqui para transformar, a gente já ameniza um pouco essa cara feia que algumas pessoas podem fazer para o livro dos Espíritos e para a vontade de Deus de destruir, que não é isso que ele quer, na verdade, né? Ele só quer que as coisas vão se modificando à medida que a gente vai evoluindo. A gente precisa de modificações constantes, paulatinas, para que a gente vá se adequando aos padrões morais, né? Que os mundos vão mudando e vão se permeando, né? Então eu acho que a lei de destruição a gente tem que olhar ela mais com esse olhar, e não com a destruição de uma forma punitiva ou de uma forma catastrófica, cataclísmica, né? Mas também às vezes acontecem uns cataclismazinhos, né? Na lei de destruição. De vez em quando, tem um tsunamizinho ali. Isso isso é interessante, Ana, É, porque quando a gente pega para estudar, né, a questão da lei de destruição, a gente começa a entender algumas situações que acontecem no planeta. E a gente vê situações diante de um panorama onde acontecem em determinados períodos. Porque se você sim. parar para pensar, quanto tempo tem que não tem. Eita, que ficou até sonoricamente estranho, mas Mas todo há mundo quanto entendeu. tempo não tem um tsunami daquela magnitude que a gente viu acontecer em sequência na área da Ásia, não é mesmo? Então, Exatamente, que assim, mudou inclusive o eixo magnético da Terra, né? Eu não sei se muita realmente. gente E sabia tipo disso, assim, né? foi uma questão muito, na época, todo mundo absorto, né? No Intrigado. Como é que pode acontecimento. acontecer? Moveu tantas pessoas para ajudar aquele povo e, na realidade, era esse o objetivo daquela destruição que ali ocorreu. Era transformar o olhar das pessoas para que se importasse Exatamente, mais com o próximo. Então a gente vê exatamente. que, na realidade, essa destruição foi uma destruição. Essa é a história da humanidade. Existiram pandemias parecidas a cada 100 anos existem pandemias bem parecidas Sim, com a que estamos sim. vivendo hoje. A última foi, se eu não me engano, a da peste negra, né? A última foi da E gripe espanhola, foi gripe no há 100 espanhola, anos então. atrás, e há 200 anos atrás, mais ou menos, foi a da peste negra, né? Então, E exatamente isso. Esses períodos onde acontecem essas mortes coletivas para a renovação do planeta, a renovação espiritual do planeta, né? E assim, é importante a gente frisar, talvez eu esteja até me antecipando um pouco, né? Que quando acontecem esses desencarnes coletivos, muitas vezes, isso já foi programado no plano espiritual, né? E muitas vezes o espírito que desencarna, ele também topa encarnar sabendo que vai desencarnar daquele jeito, né? Por algum motivo, ou porque ele tinha que passar por isso, ou porque alguém próximo dele tinha que passar por isso, e como missão ele vai e desencarna com essa pessoa. Então é isso. A gente precisa renovar a nossa população terráquea, vamos dizer assim, e os desencarnes coletivos e a lei de destruição, ela está aí para isso, né? Todos nós, aliás, uma coisa que eu até brinquei com você antes da live, eu estava ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra sobre lei de destruição. E ele começa de uma forma, daquele jeito dele que ninguém consegue imitar, né? Ele fala assim, 100%. Aí quando ele falou assim, 100%, eu falei, meu Deus do céu, o que é que esse homem vai dizer, né? Aí ele fala, 100% dos curados através dos milagres de Jesus desencarnaram depois. Então, assim, a gente vai desencarnar, né? O próprio desencarne, a própria morte, é uma forma é uma forma uma demonstração da lei de destruição, né? O corpo desencarna, o corpo morre, né? O corpo, a nossa matéria vai embora. Agora o nosso espírito não, o nosso espírito é indestrutível, né? Infinito. Então, assim, eu acho bacana que a gente
tenha essa noção, né, que Jesus veio, que Jesus operou os milagres dele, salvou milhares e milhares de pessoas, mas que todas elas depois, de alguma forma ou de outra, também desencarnaram, né? Então, assim, é inexorável. Todos nós iríamos, e a lei de destruição está aí, para ir nos renovando, para ir nos melhorando e para ir melhorando o nosso mundo. Realmente. Né? E aí, até dentro disso aí que você falou, para quem acompanha, né, a página com frequência dos Novos Espíritos, eu postei essa semana um cardzinho ilustrativo sobre essa lei de destruição. E desde a semana passada, tanto a lei de conservação quanto a lei de destruição são duas leis que abordam um tema da física, né? Então, Sim, assim, elas a caminham muito própria juntas, física ela apesar nos de serem traz bastante opostas, né? isso. E a própria física nos traz que nada se perde, tudo se transforma. Então, toda a energia que envolve a pegasse uma planta que morre e ela vira adubo para as outras que estão ali à sua volta. Então, ela serve de energia e de forma de crescimento para aqueles que estão ali à sua volta. A mesma coisa com nós, seres humanos, com a alimentação que a gente acaba consumindo animais, ainda necessitamos dessa energia, Dessa né? alimentação. Dessa alimentação. Algumas pessoas já não precisam, como a gente falou na semana passada, a questão do vegetarianismo, do veganismo, precisa ser consciente, precisa ser para aquela pessoa. Então, assim, tem pessoas que vão ter condições de ser veganas, de ser vegetarianas nessa encarnação. E tem gente que não vai ter essa condição, por Sim, e conta do lembrando, organismo inclusive, de cada pessoa. sim, e lembrando, inclusive, que às vezes a gente fala, isso daí está muito atrelado com a crueldade, né? Que Sim, quando a gente vê na natureza um leão matando um gnu, matando um outro animal, nossa, que crueldade! Não é crueldade, é a lei da selva. E quando nós humanos, né, que somos os seres humanizados desse planeta, matamos com crueldade, propriamente dita, né, um bicho para comer, ou até por esporte, né, uma caça amadora. Isso, inclusive, está numa das perguntas do Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição. E é muito pior, né? Porque o animalzinho ele está ali na evoluçãozinha dele, né? Ele ainda é um animal, mas a gente está aí matando também. Então, assim, a gente sabe que essa geraçãozinha que está chegando, muitos deles já vão trazer consigo essa concepção do vegetarianismo, do veganismo. Nós sabemos, ouvimos, né, dizer que muitos outros orbes mais evoluídos do que o nosso, nem os animais comem outros animais, eles comem plantinhas, que dirá os hominídeos dessas outras civilizações, né? Então, assim, nós ainda é, somos um mundo muito materializado, né? Nós ainda somos muito inferiores. Então, quanto mais inferior o mundo, quanto mais material o mundo, mais a gente precisa da lei de destruição. Em mundos que não são tão materializados, onde o homem desse mundo, né? O ser humano, que não é o ser humano, o hominídeo desse mundo, é um homem menos material, né? Eles já não precisam tanto da lei de destruição, né? As coisas, elas têm uma outra que a gente não sabe, que a gente vai ainda ter que reencarnar muitas e muitas e muitas vezes. Elas têm uma outra fluidez, a vida tem uma outra fluidez, sem tanta necessidade de destruição e de renovação, né? Mas a gente está aqui e a gente precisa da destruição para aprender, para crescer, para evoluir. Acho que é isso, né? então, por conta dessa questão da lei de destruição, né? Eu acho interessante a pergunta inicial do capítulo, né? Que ela traz tanto a 728 quanto a 728A, dois tópicos importantes, por conta de como Deus traria essa questão da destruição e a lei natural, né? Por que Deus traria essa questão da lei natural como destruição? E é interessante no finalzinho da pergunta, quando ele coloca é, o seguinte tópico: o corpo físico é destruído
porque ele é um simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Somente ele sofre a destruição. O princípio inteligente, que é a parte essencial do ser pensante, é indestrutível e se elabora nas diversas metamorfoses porque passa ao longo das existências. Então, essa metamorfose, essa mudança, essa necessidade de mudança, de crescimento, é que nos dá essa ideia da lei de destruição. Destruir no sentido de modificar, de aniquilar o ser anterior que existia e passar a ser um ser novo, modificado. Como Tim Maia diria, é Tim Maia? Não, Raul Seixas diria, eu prefiro ser Essa essa metamorfose eterna ambulante. metamorfose ambulante do que ter a mesma opinião formada sobre tudo. É. Então, ele prefere se modificar a todo instante, crescer, olhar o amor de uma forma diferente. É aquele amor que modifica, né? Você tinha um amor pelo seu marido que era enorme, no seu caso. E aí depois veio o primeiro filho, e aí você fala: nossa, e meu amor diminuiu? Não, ele cresceu. Não. Ele aumenta de proporção. Ele chega ao seu o primeiro filho e você consegue multiplicar aquele amor que você achava que já era o ápice. E aí E depois quando chega o você tem segundo filho e outro você filho, fala: nossa senhora, nossa, ainda tem agora eu espaço sei para que mais eu posso amor. amar demais. É. E é isso mesmo. E você falou de uma música, né? Que a gente tem que ficar receoso de ouvir aquela outra, né? Aquela melô da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. A gente está aqui para crescer, né? E se a metamorfose que você falou, que sofre, nós precisamos do corpo físico para isso. E a gente sabe hoje, inclusive, que a gente já está no Homo sapiens sapiens, né? Nós já estamos numa evoluçãozinha da nossa espécie, né? Essa galerinha que está chegando aí, ela já vem com algumas coisinhas diferentes. Por quê? Porque a gente vai evoluindo e nosso corpo físico ele vai se adequando ao planeta, né? A toda essa energia que nos circunda, né? Então, a lei de destruição é isso. A gente está deixando de ser, inclusive fisicamente, como espécie, né? Uma coisa para ser outra, melhor, né? E também tem uma coisa interessante logo no início também do capítulo, que fala da necessidade de destruição, que eu falei agora há pouco, se ela é a mesma em todos os mundos, né? Para quem está chegando aqui agora, né? E quem já leu a Bíblia, né? Jesus já dizia, né? Que na casa de meu pai existem várias moradas, né? Então, na doutrina, a gente entende isso como que existem, de fato, vários lugares com níveis evolutivos diferentes da Terra, né? Então, assim, a gente tem que imaginar que num planeta primitivo ainda, é uma guerra após a outra, né? A lei de destruição ela é muito mais veemente do que na Terra. E que num mundo mais evoluído do que o nosso, a lei de destruição ela já não é tão necessária como ela é para nós ainda, né? E a espiritualidade responde de uma forma muito bacana, só queria ler isso para vocês, né? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo. Uma hora a lei de destruição, ela vai se amenizando, mas infelizmente nós humanos no planeta Terra ainda precisamos muito da lei de destruição para crescer. Então ela é uma lei importantíssima, apesar de soar meio que triste e devastadora, mas ela é muito importante para nós, para o nosso bem mesmo, para o nosso bem como humanidade. É interessante, né? Toda essa situação, porque quando a gente fala de lei de destruição, a gente também pode falar de lei de transformação como um termo mais correto, né?
e falar sobre o amor que transforma tudo isso. Então, quando a gente vem para a questão dos flagelos destruidores, que é o tópico seguinte abordado no, fora esses conceitos iniciais, né, da destruição necessária e destruição abusiva, que a gente também abordou com relação a nós mesmos que matamos animais desnecessariamente ou matamos o nosso próximo, Sim, pessoas que destroem a natureza e tudo mais, que a gente vê que é abusivo e que não necessário. Quando a gente vem abordar a questão dos flagelos destruidores, é muito importante nesse período de pandemia que a gente está passando, porque a gente vem e pensa o que são flagelos, né? Então, flagelos seriam toda aquela situação ou acontecimento que vem e que destrói de alguma forma o ambiente, a organização e aquilo que a gente conhece. Então, tendo isso como visão, né, como essa ideia, a gente consegue entender e perceber que a pandemia ela vem nesse momento para que a gente se transforme, dando aquele novo conceito à lei de destruição, como lei de transformação. A gente vem com essa pandemia para que a gente transforme conceitos, a gente transforme atitudes, transforme nós mesmos sim. em seres melhores para a nossa evolução, para sairmos desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração efetivamente. Então, a gente vê hoje que mais e mais pessoas diminuíram as suas preocupações com guerras e pensaram no amor ao próximo. Se a gente pegar um retrospecto desse ano, a gente, no início do ano, tinha uma situação de guerra Sim, quase decretada entre Estados Unidos e Rússia, sim. Iraque e Palestina, né? Ali também em guerra. Os países do norte africano e sul da Ásia, todos ali também querendo entrar em guerras. Coreia do Norte Coreia do Norte, com, com aquele ditador. E quando aí começa a Ucrânia. pandemia, e aí quando você começa a pandemia, você fala assim, cadê essas coisas Não, todas? e o mais interessante é como a pandemia conseguiu, né, unir todo mundo em prol de uma coisa. Então, assim, nunca se pensou que a Rússia ia trabalhar em conjunto com os Estados Unidos, que ia trabalhar em conjunto com a China, que ia trabalhar em conjunto com a Inglaterra, que ia trabalhar em conjunto com Cuba, né, em prol de alguma coisa. Lógico que ainda a gente vê muita maldade humana e muita coisa ainda no meio disso tudo, né? A gente ainda vê a ganância de alguns países querendo ficar com algumas patentes sem quebrar patente, ou então ficar com algumas, é, algumas medicações que poderiam ter sido liberadas para outros países. Isso a gente ainda vê. Mas se a gente olhar o quadro geral e a gente olhar tudo isso que você falou, nunca que a gente ia imaginar, 1, 2 anos atrás, que a coisa ia funcionar como está funcionando, né? E as próprias pessoas. Aí a gente vai para um micro da gente também. A gente está falando do macro, mas vamos para o micro. Quantos bairros estão se unindo para ajudar o ambulante que fica ali na esquina vendendo fruta? Né? Eu não sei se isso aconteceu no seu bairro, mas aconteceu no meu, né? Quantas ações a gente vê de centros espíritas, de igrejas batistas, católicas, e até de pessoas que não são relacionadas a nenhuma outra religião ou o que quer que seja, dando agasalho, juntando cesta básica para as pessoas que estão em situação de rua e que nesse momento estão muito mais afetadas do que a gente, que apesar de também estarmos passando por algum tipo de dificuldade, ou vários tipos de dificuldade, pelo menos a gente tem o básico. Então, assim, como a pandemia desperta na gente, no ser humano, tanta coisa boa, né? Então, Jesus, ele já regenerou vários planetas, não é o primeiro planeta que ele está regenerando. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Né? Nós, seres humanos, estamos aqui nos questionando,
nos queixando, mas a gente tem que confiar na misericórdia e na inteligência de Jesus, que é o nosso governador, e saber que o que ele está fazendo está tudo planejadinho, que ele não está dando um pontinho fora da curva. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa parte do livro, né, dos flagelos destruidores. Até a primeira pergunta que está aqui sobre os flagelos destruidores, que é com que objetivo, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Que está escrito aqui, ipsilíteres no livro, né? Com que objetivo Deus Isso atinge a mesmo. humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o mundo para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então a gente estava aqui falando de guerra. Imagine aí, quanta coisa poderia ser explodida, quanta gente poderia ter morrido, mas não. Veio a pandemia e olha o que está acontecendo. Lógico que muita gente está Inclusive, desencarnando, Ana, né? inclusive essa questão das guerras, né, é o tópico seguinte que é abordado no próprio Livro dos Espíritos. Sim, sim. E ele fala dessas questões, do porquê que a gente entraria numa guerra, por que a gente se voltaria a uma guerra, né? Diante de tantas guerras que a gente já teve em diversos momentos da nossa história da humanidade. E o caso interessante da guerra é que, na primeira pergunta sobre guerra, ele fala que a causa de uma guerra é simplesmente a satisfação das paixões e a predominância da natureza animal sobre a natureza Sim, espiritual. No sim. estado da barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte, e é por isso que, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. Quando a julga necessária, sabe aliar seu modo de agir ao sentimento da humanidade. Então, assim, Exatamente. quando a gente pega que tem alguns conceitos no início do que a gente falava dessa transição planetária que estava acontecendo, e a gente via que tinha conceitos que falavam, livros que falavam, não, se acontecer uma guerra agora, seria como se a gente tivesse um decréscimo na nossa Sim. evolução, decréscimo entre aspas, né? É A gente importante a gente demoraria falar um mais pouquinho sobre isso aqui, viu, Servog? e a gente Porque demoraria muitos mais anos, para muitos, evoluir, né, no caso. exatamente. Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, né? E isso foi dito por Chico Xavier, em 1972, 3 anos após o homem ter ido à Lua, né? Para quem não sabe, naquele momento os grandes governantes espirituais da Via Láctea e de todos os sistemas solares próximos à Terra, naquele momento eles queriam dar um Ctrl Alt Del, vamos dizer assim, na gente. Porque nós chegamos à Lua, nós estávamos atingindo um nível tecnológico bastante razoável, mas a nossa moral não estava acompanhando. Então, naquele momento, Jesus pediu uma moratória, essa era a palavra que Chico usa, né? De 50 Uhum. anos para que nós nos melhorássemos moralmente, e a condição imposta naquele momento é que nós não nos matássemos, não nos explodíssemos numa grande guerra nuclear. Né? E eu confesso a você que em 2017, 2018, quando a gente começou a ver alguns movimentos de China e Coreia, e enfim, eu falei assim, rapaz, eu Vai não dar quero ver ruim. isso não, vai dar ruim, eu não quero ver isso não. E graças a Deus, nós nos suportamos, que era o que Chico falava, né? Que se nós conseguíssemos nos suportar como humanidade, a regeneração ela chegaria de uma forma muito mais amiga. Então, E pessoal, assim, né? isso tudo A que a gente gente está está crescendo. vivendo, isso tudo que a gente está vivendo é a forma mina, né? Vamos dar graças a Deus e agradecer a Jesus mais uma vez, que está sendo difícil, porque ninguém se muda de um apartamento para outro
sem bagunça. A bagunça, ela é necessária para que tudo seja reorganizado a posteriori, né? Então, assim, Sim. mas o que a gente está vivendo é a regeneração da forma mais veloz, né? Então, o que se É isso espera, aí. segundo as predições de Chico, é que muita coisa boa, assim, vai acontecer, né? Que nós vamos achar cura para várias doenças, mas que a gente precisa passar pela destruição para isso tudo. Ainda assim, a gente precisa aprender. Não é porque não aconteceu uma guerra nuclear catastrófica que dizimaria boa parte da humanidade, talvez até do hemisfério norte, enfim, não vamos entrar nos meandros do que não aconteceu, graças a Deus. Mas Nos assim, melindres, né? mas assim, ainda assim a gente precisa se regenerar. E a gente regenera o que está ruim, né? A gente não regenera o que está bom, a gente regenera o que precisa de regeneração. Então, a lei de destruição, mais uma vez, ela está acontecendo agora. Eu acho que é um momento inflamado, um momento inflamatório da regeneração que a gente está que é o que a gente está passando agora. E a lei de destruição está aí, a todo momento. Né? A todo momento a gente está vendo as coisas. é, Até a questão do estupro culposo, gente. Né? Como as coisas estão Eu vindo ia à comentar tona, sobre isso agora. né? Como as coisas estão vindo à tona, como as coisas estão caindo por terra, como a gente precisa se chocar, como as coisas, infelizmente, precisam acontecer. Não que isso não acontecesse, isso sempre aconteceu, a gente sabe disso, mas as coisas elas estão vindo à tona, né, para a gente realmente cair em si como humanidade, né, como sociedade, como irmãos que somos, né, e nos melhorar. Então, assim, é a lei de destruição. É a lei de destruição na aplicação ipsilíteris dela, como Jesus sabe que a gente precisa dela agora, né? Não literalmente no caso, né? Mas sobre esses Sim, conceitos que a gente precisa renovar e que a gente precisa reconstruir. sim, sim, É, no livro dos Espíritos, na sequência lógica que ele vai nos trazer aqui, ele aborda dois tópicos e por isso que eu ia trazer esse caso também. Ele traz o tópico do assassinato e traz o tópico da sim. crueldade. E do duelo, que é uma É, coisa um pouco já ultrapassada, mas que a gente pode fazer analogias para isso. outros duelos, né? E aí, nesse conceito ainda da questão do assassinato, a gente vê que essa questão do que motiva, né, e como isso seria visto aos olhos de Deus. E o próprio e os espíritos eles respondem que isso é visto tipo pessimamente, é um grande crime, porque você está Sim. tirando a oportunidade daquele espírito que estaria ali evoluindo, crescendo. Então você rompe esse laço. Então esse Você crime é corta a muito grande. oportunidade dele, né? Você corta uma vida Isso. que ele poderia estar ali em evolução. E assim, Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso que até no homicídio, né, ele tem aqui também as outras pontuações, né, sobre o homicídio, né? Deus sim, excusa o homicídio no caso de legítima defesa, só a necessidade o pode excusar, mas se puder preservar a sua vida sem atingir a do seu agressor, deve-se fazê-lo, né? Então, assim, é, a gente também não pode dizer que é como tudo no espiritismo, né? E como tudo na vida. Às vezes as pessoas perguntam: "Ah, Ana, se a pessoa morrer de tal forma, como é que ela vai para o plano espiritual?" Gente, não existe uma regra, né? A cada um conforme suas obras. Então, a melhor assim, resposta é só Deus sabe. só Deus sabe, né? Então, assim, o homicídio é uma coisa que a espiritualidade que Deus condena, mas vamos ver também as circunstâncias, né? Porque cada circunstância vai repercutir de uma forma lá na frente. Realmente. E aí eu entro até na questão da crueldade, né? Barra caso a Marielle. Oh, é Marielle? Mari, Eita. Mariene. Marine, É porque Marielle foi a outra, né? foi a Também um caso que outra, aconteceu horrível, algum tempo vereadora do atrás, que foi Rio. do assassinato. Sim, Então, assim, a gente vê que a sociedade se movimentou diante dessa situação. Então, assim, a gente está mais humano. A gente sim, está numa crescente muito maior de preocupação com os outros que estão à nossa volta. A gente parou de olhar só para o nosso umbigo. E aí vem essa questão da transformação.
Se você pega um caso desse alguns anos atrás, não ia ter repercussão, ia passar batido, ia ter gente que ia lá criticar, e hoje a gente viu que Ia ter não. gente que ia dizer que a culpa foi Grande dela, parte, né? grande parte da sociedade, inclusive homens, se movimentaram para questionar como assim? Não é possível dizer hoje, nos dias atuais, na evolução que temos hoje, dizer que isso é comum, Sim. dizer que isso foi culpa de um ou de outro. E o que me Tem chamou a que atenção, ter uma Tevoli, evolução e que tem que ter um crescimento de consciência, de sim. percepção de que somos humanos, somos iguais e não há por que você dizer ou violar o direito de uma outra pessoa. E quando você fala que somos humanos e somos iguais, eu ouvi uma jornalista fazendo um questionamento fantástico, que algumas pessoas falaram assim: você não tem pai, você não tem mãe, você não tem irmã, você não tem uma filha? E se fosse com sua filha? E aí ela falou assim: e vem cá, você precisa realmente ter uma mãe, ter uma esposa, ter uma filha para você pensar que essa situação é uma aberração de qualquer forma? Nós somos humanos, né? Então, assim, a gente ainda é tão atrasado como humano que a gente precisa ter, para ter empatia, ter uma pessoa muito próxima. A gente não consegue aquela história, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente não consegue ainda amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente precisa de um ponto de referência, referenciar isso através de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, para você poder ter empatia pelo sofrimento daquela moça. Então, assim, que bom que as coisas estão acontecendo, mas a gente ainda está muito longe. A gente ainda precisa Muito. muito, muito, muito passar por essas coisas, mas estamos caminhando devagarzinho na nossa jornada e a coisa está acontecendo. Graças a Deus. E a questão da própria crueldade, né? Quando ele nos aborda e nos traz assim na pergunta 754, a crueldade não é o resultado da ausência do senso moral? E a resposta é bem clara que podemos dizer que esse senso moral não está desenvolvido nos casos de crueldade. A gente ainda peca e ainda tem que melhorar muita coisa nessa questão do senso moral, de entender o que é certo e o que é errado. A gente já sabe algumas coisas e muitas das coisas a gente já sabe, mas outras a gente ainda precisa aprender, precisa compreender. A gente É precisa porque a própria crescer quanto resposta diz humanos. isso. A própria resposta diz isso, que o senso moral, ele existe, ainda que em princípio, em todos os homens. Né? É aquela velha história, consciência todos nós temos, agora a gente usa se quiser. Né? E, infelizmente, a moral de alguns não faz com que eles usem essa consciência com a frequência que deveriam usar, né? Mas que É ela tá aquela aí, questão tá. também, né? É Mas que ela aquela tá aí, questão, tá. como é que a gente enxerga o outro? Como é que a gente vai fazer com que aquelas pessoas que estão ali à nossa volta sejam importantes? Como a gente vai demonstrar essa importância dessas pessoas, né? Um outro tópico que a gente já comentou até foi a questão dos duelos. Quantos duelos vivemos no nosso dia a dia? Porque, assim, antigamente, na época da Idade Média, né, eram duelos físicos, realmente. Era que você chegava ali, se o cara te fez alguma coisa, se a pessoa te fez alguma coisa, você ia lá e matava a pessoa e estava resolvido. Que a gente vê muito em filme, né, medieval, filme do Renascimento, aquela coisa de dar tantos passos para trás, virar e atirar, enfim, Isso. né? Que Então, foi tipo mais ou assim, você menos resolvia no olho por olho, dente por dente dente. por dente, né? E assim, o livro dos Espíritos, ele foi escrito num momento histórico que era muito comum esse tipo de duelo, né? Mas não é que o duelo deixou de existir. Quantas vezes você está num bar, né? E aí um cara olha para uma menina e o outro olha também, e daqui a pouco você vê dois marmanjos brigando por causa de uma mulher, né? Ou duas mulheres brigando por causa de um marmanjo. Então, assim, não deixa de ser uma forma de duelo e é uma coisa que não é um homicídio, é um hábito absurdo, digno de bárbaros. Será que nós ainda precisamos passar por isso? Será que nós ainda somos bárbaros, tão bárbaros assim, para
não duelar a ponto de matar com a frequência que existia antes, mas de você chegar às vias físicas, né? Então, assim, Fora isso, né, Ana, os duelos mentais que a gente tem com nós mesmos, com os outros que estão à nossa volta, aqueles duelos em que ele não envolve a força física, mas envolve aquela o discussão. sentimento, né? Então, quantas vezes a gente vê relacionamentos abusivos onde o duelo está ali sempre presente, onde uma das partes daquele relacionamento está sempre instigando, sempre machucando, sempre fazendo aquele discurso é, acusador, ou então até mesmo ser coagido dentro daquele relacionamento, seja ele de namorados, seja ele de familiares. Quantas vezes esses São relacionamentos abusivos relacionamentos estão presentes tóxicos, no às vezes nosso até dia de a pai dia? para filho, às vezes até de pai para filho, de irmão com irmão, dentro de uma empresa. São relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Isso. É. E aí vem, né, exatamente a questão. E porque assim, muitas vezes esses duelos, né, em embates mentais, eles acontecem por conta de uma questão que a gente chama hoje de nossa honra, ou sempre chamou, né, na verdade. Não, eu estou fazendo isso porque é uma questão de honra. E quando você fala que é uma questão de honra, É o uma que que questão de mexe em vaidade. você? É uma É um questão de orgulho, é vaidade. um É o orgulho. egoísmo e uma vaidade. E Que que a são as gente precisa maiores chagas da desconstruir. humanidade, né? Que são as maiores chagas da A gente precisa humanidade. Orgulho, desconstruir. vaidade. É. A gente precisa desconstruir isso. A gente Tem precisa ainda a pena de entender. morte, né? Tem ainda a pena de morte, que eu acho que é o último ponto, né? Que fala, que versa sobre a lei de destruição. E assim, infelizmente, alguns países ditos evoluídos enfim, que assinam, que subscrevem a ONU, ainda tem pena de morte, né? O Brasil não tem pena de morte, já se suscitou em algum, eu sou ex-advogada, né? Mas já se Na realidade suscitou em ainda algum tem, né? momento. Ainda Tem não existe. legalizada, né? Tem Não, de ainda fato, não existe, tem é de direito. legal. Não, ainda Sim, existe e é legal, no caso do direito militar, de um advogado para o outro aqui. Mas no direito militar, sim, diante daquela situação de guerra, né, que a pessoa sim, se sim, nega a exercer e a proteger seu país, ele pode ser condenado à pena de morte. Mas para sim. cidadãos comuns, ela não Não existe, no caso. existe. O que eu digo é porque para cidadãos comuns em outros países existe, né? E é muito Sim, o triste a próprio gente Estados Unidos. imaginar, é até comum, até certo ponto comum a gente ouvir, né, que as pessoas lá são condenadas à pena de morte. E é um retrocesso, né? É um retrocesso nos dias de hoje a gente imaginar que as pessoas ainda são condenadas à pena de morte, né? E assim, não é Mas, só a questão da pena de morte em si, né? É a questão de você querer destruir o outro a esse ponto. Porque e assim, aí para a lei de conservação. você junta E, pessoas para julgar uma outra para que ela seja morta. E muitas vezes é uma situação complicada, porque existe a cadeira elétrica e existe aquele do envenenamento, né? Que você coloca os líquidos e a pessoa morre. Então, sim, assim, se você pensar que, por exemplo, ele tem estágios de, é, vamos dizer assim, de mutilação ou de forma mais dolorosa, a depender do crime, isso significa dizer que você está julgando e menosprezando o outro e dizendo que ele é menos importante, que ele precisa tomar uma punição maior. Você pega sim, hoje, vai pegar um caso, o cara fez tal coisa, então ele merece ser morto. E ainda você ainda escolhe a forma que o cara vai morrer, sendo que ela pode ser mais agressiva ou menos agressiva, porque você acha que é o dono da verdade, o dono da justiça, e você vai chegar e vai dizer, não, esse cara aí vai morrer com a pena de morte da cadeira elétrica, porque o que ele fez, ele merece sentir a dor de ser eletrocutado. Então, pois é. em que mundo a gente ainda vive em que isso é comum e existem pessoas que ainda pedem que isso ocorra? Sim, Eu vi situações também de pessoas
pedindo A morte volta. a esse caso recente do estupro. Então, assim, teve gente que falou, não, o cara precisa ser morto, ele precisa, diante dessa situação, é um caso de pena de morte. Mas, assim, Agora voltou? voltou, voltou. Então, são situações que a gente vive no nosso cotidiano, né, em que a gente precisa ter um olhar empático, a gente precisa ter a percepção e o crescimento. A gente não pode voltar aos instintos. A gente sabe que tem situações que vão mexer mais com a gente, que vão mexer com o nosso senso de justiça, como o caso de ontem. Eu fiquei abalado, eu juro para você, porque Eu fiquei como eu embrulhada. estudei, eu estudei o direito, eu vi, eu estudei isso. Então, para mim, é uma coisa absurda, surreal você chegar e dizer que existe um estupro culposo. Como é que a pessoa comete um ato, tipo, e não quer cometer o ato? Não faz sentido. Eu até fiz uma Mas, brincadeira com furto culposo, eu não sei se você viu. Não sei se você viu um post meu no Instagram que eu fiz uma brincadeira com furto culposo, tipo, o cara está dopado, né? E eu chego para ele dopado e falo assim, ó, eu vou levar a sua Ferrari, tá bom? Beleza, tchau. Então foi furto culposo, tipo isso. né? Então, assim, logo guardadas as proporções, que é a proteção do bem da vida, a proteção ali, enfim, é um bem material, mas eu fiquei enojada. E ainda com relação à pena de morte, eu queria só voltar que ela também tem muito a ver com a lei de conservação, né? Porque a lei de Sim, conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida, não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso, né? É uma pergunta que é feita. Há outros meios de se preservar o perigo, senão o de matar, né? Porque muita gente justifica a pena de morte para você excluir da sociedade alguém que potencialmente pode continuar matando outras pessoas inocentes, né? E aí a espiritualidade vem e diz há outros meios de se preservar do perigo, senão de morte. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. E o que a gente vê é sim. que você manda um criminoso, você condena um criminoso, ele vai para uma instituição dessas, uma cadeia dessas, e às vezes ele sai de lá muito pior. Né? Então, Realmente. são outros questionamentos que a gente tem que fazer, que também não são objeto da nossa live hoje. Mas, assim, tem muita coisa que a gente precisa destruir nesse mundo. Sim. Muita coisa que a lei de destruição ainda tem Destruir que, conceitos também, né? sim, Então, sim, assim, hábitos, conceitos, quando a gente pensa em lei de instituições. destruição, a gente pensa logo na destruição da matéria, mas a gente precisa desconstruir conceitos, destruir conceitos, renovar, transformar. Uhum, Esses conceitos medievais que a gente ainda tem, falo até do machismo, da questão patriarcal, ou então até mesmo da questão do femismo, né? Eles criaram esse movimento que é o oposto do feminismo. O feminismo é você dar igualdade aos sexos, e o feminismo se igualaria ao machismo, que é achar que um sexo é superior. Então, é necessário que a gente se torne mais igual. É sim. necessário que a gente entenda que a igualdade é o caminho correto e não a sobreposição de um ou de outro. Sim. Agora eu queria só pontuar uma coisa que eu não sei quanto tempo a gente já tem de live, não sei se você está acompanhando isso. Temos 8 minutos, então você já pontua e você já emenda com seu raciocínio final de É. finalização. Tem um pensamento tem um esclarecimento, né, de Kardec aqui, depois da pergunta 741, que a pergunta 741 ela fala sobre os flagelos, né, que é como se fosse dado. Eu vou ler para vocês entenderem.
né? Ele pergunta o seguinte, Kardec pergunta o seguinte, Kardec e a galera dele perguntam o seguinte: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? O que é conjurar? É minimizar, impedir, né? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los. Se sabe lhes procurar as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e providência com letra maiúscula, ou seja, providência divina, né? E dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus, e ainda esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Então, assim, hoje a gente está num momento que a gente domina uma série de tecnologias, que a gente pode prever um terremoto submarino, que a gente pode saber que um furacão está se aproximando, que a gente sabe como preservar a natureza para que ela não seja degradada de uma forma mais abrupta e aconteça uma erosão ou um enchente, enfim. Então, Deus é tão misericordioso e nos deu a inteligência que nós temos que é sim possível que a gente minimize essas coisas, né? Mas que tem horas que não. E é aí que Kardec faz o esclarecimento que eu queria deixar para o final, que é exatamente sobre tudo que está acontecendo agora, né? Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, né? Independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha, olhe o que ele fala, o primeiro exemplo de Kardec, a peste, né? Que é o que está acontecendo agora, né? É a pandemia. Toda a A situação que fome, estamos vivendo. exatamente. A fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos atenuar os desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência. E quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes. Então, gente, eu quis deixar isso por último, porque assim, a gente falou no início da live como essa pandemia despertou em todos nós esse sentimento de que nós somos um só, que a Terra é nossa casa, que se eu estou ruim aqui no Brasil e eu posso ajudar alguém que está pior do que eu em outro lugar, eu vou fazer isso. Então, assim, hoje nós estamos desenvolvendo uma vacina em meses, né? Se a gente for olhar lá atrás, a vacina do sarampo ela levou quase 30 anos para ser desenvolvida. Então, assim, nos foi dado, nos foi permitido, nos é permitido a cada dia, né, dominar cada dia mais as técnicas científicas, né, como o mundo globalizado, né, que é uma coisa atual, nos permite que a gente possa desenvolver isso de uma forma em conjunto, como nunca na humanidade isso se deu. Então, a Inglaterra trocando informação com o Brasil, trocando informação com os Estados Unidos, com Cuba, com a China, com a Rússia. Então, assim, a gente vai desenvolver uma vacina num tempo recorde. E isso abre para a gente a esperança de nós desenvolvermos outras tantas vacinas para outras tantas doenças que até hoje a gente não desenvolveu. Por quê? Né? E aí vem os interesses da indústria farmacêutica, né? Sempre a história da ganância, da vaidade, né? Enfim. Então, esse momento, gente, que ele realmente nos sirva para a gente ter esperança, para a gente saber que Deus tem um propósito para tudo, que Jesus não nos abandonou, nós não somos um navio, uma nau desgovernada, não. Que, como a gente falou também lá atrás, ele é especialista em regeneração planetária, então ele sabe direitinho o que é que ele está fazendo aqui com a gente. E vamos com fé nessa pandemia, né? Vamos ter Eu acho resiliência, vamos ter que paciência e acreditar que a lei de destruição é para o nosso bem, né? É para o nosso crescimento.
Eu Diga, acho que é meu querido. necessário, né, Ana, a gente renovar esses nossos votos, esses nossos pensamentos e a nossa fé. Sim. A fé que remove montanhas, que muda montanhas de lugar, né? Quando Jesus nos fala que nós somos deuses, podemos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. Só Nós depende só da não nossa fé, acreditamos nisso, né? realmente. Então, como estamos nos aproximando ao final da nossa live, né? Então, fica aí o nosso sentimento de transformação, que a gente consiga ter alcançado o coração de cada um que assistiu em algum momento essa live, para que transforme conceitos, transforme a sua Sim, vida e transforme a sua mente, para que a gente entenda que o amor é a saída. Na realidade, o amor é a solução de tudo. Como diria o próprio Divaldo Franco em um dos seus livros, Amor como Solução. Para sim, tudo, o remédio é o amor. sim, Então, para que a transformação aconteça, é necessário que a gente ame mais, que a gente cresça mais o amor. É essa mensagem que a gente quis trazer essa noite para vocês. O livro dos Espíritos, ele nos é riquíssimo e que a gente possa ter conseguido trazer um tiquinho que fosse desse seu conteúdo, dessa ideia de lei de destruição ou transformação e que possamos nos transformar a cada dia em seres melhores. Muito obrigado. Eu me chamo Sérgio Bastos Júnior e sou o administrador do Novos Espíritas. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Sigam nossas redes sociais e se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, comentem e curtam. Muito obrigado. Temos também Novos Espíritas no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, viu? Um beijo, uma boa beijo, noite. gente, boa noite. Tchau, tchau, Aninha. Muito obrigado por ter feito parte Eu que dessa noite agradeço, aqui com a gente. eu que agradeço. Tchau, Beijo, tchau. gente, fiquem com Deus.